nossa convidada do Falando Nisso de hoje tem a ver com um projeto que pode mudar bastante a realidade das nossas crianças no Piauí, principalmente no que se refere à primeira infância. É o Pacto pela Infância, lançado pelo governo do estado, que tem a coordenação, o olhar, a sensibilidade de Isabel Fonteles, que é a nossa convidada hoje aqui no nosso programa, para dar todos os detalhes de como esse projeto nasceu, qual é o status dele atualmente e, principalmente, como que a gente vai construir essa referência depois de tanta pesquisa em relação a projetos que existem dentro do Brasil e fora do Brasil, para construir essa referência nacional. Então, a ideia é que o Piauí ele seja um modelo a ser seguido. Mas antes de chegar na construção de um modelo, Isabel, que já sabe fazer as coisas, pensando primeiro as primeiras coisas, a gente tem que começar de um ponto de partida, por isso que eu acho que foi muito importante a forma como vocês construíram, no tempo que vocês construíram. Deixa eu apresentar melhor a nossa convidada, Isabel Fonteles, coordenadora dessa ação, Pacto pelas Crianças, primeira-dama do estado do Piauí, um título que ela gosta, mas ela é muito mais que a primeira-dama, ela está à frente Obrigada. De um dos projetos mais importantes do estado, é médica, né? É natural de Picos, que a gente estava falando ainda há pouco, né? Picos tão querida do nosso estado, com tantas pessoas que colaboram para o nosso estado, e ela coordena esse projeto dentro do governo Rafael Fonteles, naturalmente o esposo dela. Uma experiência no atendimento primário em unidades básicas do Piauí, do Maranhão, tem várias coisas que vocês trouxeram para esse pacto. Agora, antes de mais nada, queria agradecer a entrevista, agradecer que a sua primeira entrevista está sendo concedida aqui ao Falando Nisso. Eu lembro que nós falamos tanto sobre essa entrevista e eu achava muito bacana que você dizia, não é agora, não é a hora. Maia, muito obrigada pelo convite. Quero lhe dizer que para mim é uma honra estar aqui hoje no seu programa. Eu estou muito feliz, né, por essa oportunidade que a gente vai ter aqui de conversar, para eu poder expor para você o que é o Pacto pelas Crianças do Piauí. Né? Eu estou muito feliz e muito obrigada. A gente que agradece. Esse pacto, eu acho que a forma como ele foi construído tem muito do seu DNA. Você é mãe, você é médica, você é tranquila, né? Maia, pois eu fico imaginando como que foi construir o design desse pacto nesses meses todos. Maia, eu sou mãe de 3 filhos, né? Tem a Tereza, o Tomás e a Elisa. E eu sou médica. E durante muito tempo eu atendi, né, nas unidades básicas de saúde do Piauí e do Maranhão. E tive a oportunidade de ver de perto, né, crianças, gestantes, pessoas vulneráveis. E hoje eu vejo, Maia, uma oportunidade de fazer diferente, de poder ajudar e de realmente causar um impacto positivo na vida dessas famílias. Foi uma experiência, né? Você vivenciou isso atuando como médica em estados que precisam dessa atenção, como Piauí e Maranhão, e sempre com o olhar do cuidado, do social. Isso mesmo. E o programa, né, o Pacto pelas Crianças do Piauí, ele foi lançado, né, na semana passada, e é um programa que visa promover o desenvolvimento infantil integral na primeira infância. Né? Vai englobar um público de crianças de 0 a 6 anos de idade, e nós iremos incluir também as gestantes, né? Com ações transversais nas secretarias de saúde, educação e assistência social. Né? E, a princípio, são essas secretarias, mas eu acredito que outras também serão, né, englobadas, como a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Cultura. Né? Então, é um pacto, a gente deseja fazer alianças com as secretarias, né, para que juntos a gente possa fazer, né, o desenvolver dessas ações de uma forma, né, positiva. Eu achei relevante e necessário o modo como vocês construíram, os recursos pensados, as parcerias pensadas, e principalmente uma atenção com um olhar muito integral em relação a essa primeira infância. Como é importante essa primeira infância, como ela repercute em todas as áreas, não é, Isabel? Maia, a primeira infância, né, a gente estudando, né, o projeto, foram vários dias lá em casa, na nossa sala, o projeto foi criado lá. E eu pesquisando a respeito da primeira infância, como mãe, como médica, muito curiosa. E eu pude perceber quantas coisas acontecem nesse período e que a repercussão é muito importante
para o resto da vida desse cidadão. Seja uma repercussão positiva ou negativa, vai trazer consequências para o resto da vida da pessoa. Então, é o período que eles chamam de janela de oportunidades. Então, é um período muito importante para que os estímulos, né, sejam dados de forma adequada para a criança, para que ela possa evoluir, né, de um modo adequado. Então, a gente não pode perder essa oportunidade, né, de investir nesse período. E nós, do programa, a gente quer priorizar, através do pacto, as crianças e as gestantes em situação de vulnerabilidade. Sim. São aquelas crianças que estão nos abrigos, né? Aquelas crianças que estão fora das escolas, fora das creches, né? Aquelas crianças que estão em situação de pobreza, de extrema pobreza. Então, são crianças, né, que, de certa forma, estão em situação de vulnerabilidade. Então, é isso que a gente quer. Sim, vocês pensaram priorizar de uma forma muito global quando se olha para a criança, porque atraso no desenvolvimento motor, né, quando a gente vai para o detalhe, no jeito de falar, na linguagem, isso impacta no processo de aprendizagem, isso impacta no desenvolvimento das cidades. Problemas de saúde que podem acontecer nessa idade, que também compromete todo um desenvolvimento daquele ser humano. Sim. A partir... Eu lembro que o primeiro dado que eu vi na minha história como jornalista, assim, que me chamou a atenção, foi quando eu estava lendo uma matéria sobre o impacto que uma criança que adoece, que tem uma infecção grave na primeira infância, causa. A cognição dela fica completamente comprometida. Sim. E tinha um cálculo econômico sobre o impacto no desenvolvimento das cidades em relação a isso. Gente, muitas vezes uma infecção ou uma falta de saneamento básico que causa uma doença compromete a vida da criança, a vida da família e a vida das nossas cidades. Né? É isso mesmo, Maia. Tem, inclusive, um estudioso que ganhou o Prêmio Nobel em 2000 de Economia, que é o James Heckman. Sim. Ele viu que investir na primeira infância vai trazer tanto um impacto econômico como um impacto social importante. Né? Você vê que os gastos, né, em saúde, educação, segurança, eles vão ser diminuídos. Então, causa um impacto econômico enorme para o governo, né? Além disso, diminui criminalidade, diminui a repetência escolar, diminui o número de crianças que saem das escolas, diminui as doenças. Essas crianças crescem adultos saudáveis, né? E investir na primeira infância não faz bem só para o presente, para o bem-estar da criança, porque a criança, ela tem que ser vista, Maia, como um sujeito de direito, e não como um objeto, né, de política pública. Tem que ser vista como um sujeito de direito. Então, é bom investir na primeira infância para o presente da criança, né, porque ela tem que ter o bem-estar, mas também pensando no futuro dela, né, e pensando na sociedade como um todo. Primeiro, né? sobre ela, sobre aquele núcleo familiar, sobre aquele bairro. Eu acho que vocês pensaram assim, eu fico imaginando você, a criança. Não, a criança foi gerada. Então, vocês pensaram, a criança no ventre da mãe, né? Por isso, eu achei muito importante vocês incluírem as grávidas até o final. Essa criança adulta, que não é mais criança, mas que está pronta para um mercado de trabalho, está pronta para impactar positivamente. Eu vejo assim um design de cuidado, de atenção dentro desse projeto, entendeu? Por isso que eu acho assim, que conhecendo você como eu conheço, tem muito a ver com você. Acho que é o seu jeito de fazer. Não, defina a primeira infância. Alguém fala, crianças de 1 a 6 anos. Aí você falou, e as grávidas? E as gestantes, porque o acompanhamento tem que ser desde a gestação, né, Maia? Eu acho que isso aqui é importante. E a gente viu também que os estudos do James mostrou também que o principal fator anticriminalidade é investir na primeira infância. Então, para você ver a importância. Vocês, né? Inclusive, abriram a apresentação no pacto com essa frase, né? A gente tem. Eu, aliás, eu pedi à sua assessoria que nos enviasse. Eu já tinha interesse nesse documento como jornalista, como mãe, como mulher, como cidadã.
E eu acho bacana o jeito que vocês compartilham hoje. Coloca para mim o primeiro slide, que é esse que a Isabel está se referindo, para vocês conhecerem esse autor, que é exatamente esse Nobel. Cada dólar gasto pelo governo com uma criança na primeira infância, está aí, obrigada produção, trará um retorno de $7 até ela completar 50 anos. É uma quebra dos ciclos de pobreza e vulnerabilidade. Isso. Eu achei muito sensível e eu achei uma referência global. Porque, Isabel, definitivamente, nós temos as referências locais, mas quando você amplia o olhar, que você coloca uma lente que você está vendo o futuro, né? Essa visão de futuro, você amplia para outros lugares. Eu imagino que, assim, vocês pesquisaram tudo no Brasil. Sim. Eu queria saber como foi a construção disso, porque eu vejo coisas que são referências no Brasil, sim, eu vejo no Pacto referências que são globais, e eu achei interessante não pensar o Piauí só como o Piauí, pensar o Piauí como o Nordeste, como sim, o Piauí, mas como o Nordeste, como o Brasil, sim, e como o mundo. Como foi essa construção? Maia, foi uma construção baseada em muito diálogo, muitas conversas. Né? As reuniões aconteciam na minha casa, como eu lhe disse, na minha sala, e foram muitas conversas com técnicos, pessoas das secretarias, né? Contamos também com o apoio da secretária Regina Souza, da assistência sim, social, que contribuiu bastante para que a gente construísse as ações, né, do pacto. Foram muitos estudos, livros, muitas leituras, para que a gente pudesse organizar, né, essas ações, que elas fossem integradas, né, entre as secretarias e que a gente pudesse mesmo ter sucesso na execução delas, né? E nós pudemos também pegar alguns modelos já de pactos, né, que já existem em alguns estados do Brasil. Sim, que são referência, né, também, que são né? referência. Tem no Ceará. Sim. A gente pôde perceber que no Ceará eles já têm as brinquedopraças, né, que são construídas próximo às escolas. O governador Rafael que diz, meu bem, o que dá certo a gente tem que imitar, né? Tem que imitar o que dá modelar, certo. Tem que prototipar. E a gente tem que tentar fazer melhor. Tem também, Maia, no Alagoas, sim, né? Inclusive sim, lá tem uma secretaria só para a primeira infância, né? Que eu achei muito interessante, que lá no Alagoas tem. Então, são vários locais, né? Eu quero também viajar pelo Brasil, conhecer, né? Conhecer esses programas isso de perto. E principalmente, né, eu acho assim que muito provavelmente você vai nortear a tua coordenação com base nisso que você está dizendo de conhecer. Eu acho que você vai sempre ter essa pergunta que para a maioria das pessoas é incômoda, mas para uma outra parte não. O que não estamos fazendo? Isso. Não é só sobre o que a gente faz, é sobre o que a gente não está fazendo. Por isso que eu vi nesse projeto muita coisa assim. Você começou a falar das cidades e eu pesquisei, quando a nossa entrevista foi marcada, os estados, né? Então tem a Primeira Infância Melhor no Rio Grande do Sul, o programa Família Cidadã em BH, programa Nascer Bem de Recife, programa Crescer Saudável, né? Aí tem esses outros que você citou, programa Criança Feliz, né? Também, que é uma outra referência. Aí eu digo, minha gente, é muita referência, mas aí não satisfeita, eu fui atrás dos programas do governo que tem, porque eu falei, gente, eles beberam de todas as fontes. Aí a gente olha dentro da questão de voltado para as crianças. Bolsa Família, estou falando do governo de modo geral. Programa Nacional de Alimentação Escolar, que foi pensado, porque vocês trazem a SEDUC, né, que é o PENAI. Aí tem Programa Mais Médicos. Aí ela pensou também em saúde, ela é médica, ela não ia deixar de pensar em saúde. Esse Criança Feliz, que na verdade ele foi replicado, né? Ele é federal e foi replicado em vários estados. E o Programa Nacional de Inclusão de Jovens, que é o ProJovem, que não é aqui, mas é mais para frente. Mas que vocês antecipam na medida que vocês cuidam e pensam nesse itinerário formativo com a criança saudável. Agora eu vou deixar você falar, porque essas referências todas eu acho que você dá aula. Mas inclusive o programa Criança Feliz, hoje, ele tem outro nome, né? Que é o Primeira Infância no SUAS. Exatamente. Que é uma das nossas ações, né, da SASC, é o fortalecimento, né, desse programa, através do acompanhamento, né, de gestantes, de puérperas, né, de recém-nascidos. Então, a gente pensou também nesse grupo do antigo Criança Feliz, que é a Primeira Infância do SUAS,
Inclusive que tem em São Paulo, né? São Paulo levou o programa também, do governo né? federal. Tem em São Paulo, que é um programa do governo federal abraçado pelo governo de São Paulo. Né? E nós queremos, inclusive, premiar algumas equipes que puderem alcançar as metas que forem estabelecidas, né? Na busca ativa de gestantes, né? de mães, dos recém-nascidos, para, né? Olhar calendário vacinal, se a carteira de vacina daquelas crianças estão atualizadas. Então, eu acho que a gente quer dar também, né, esse incentivo para essas equipes, né, que atuam mais nessa busca ativa. Você falou do Ceará, e no Ceará tem, São Paulo tem, esse que você falou que é do governo federal do SUS. O Pernambuco é o programa Mãe Coruja. Mãe Coruja. Né? Que eles têm. Sim. Aí tem no Rio Grande do Sul, que também é o programa Primeira Infância Melhor. Né, que eles todos replicaram. Mas falando nesses programas pelo Brasil, que vocês pesquisaram, vocês acabaram chamando a atenção do Ministério da Saúde quando vocês apresentaram esse projeto, esse pacto, que pode ser adotado em todo o Brasil. Chamou a atenção por isso. Queria que você falasse sobre isso. Sim, no programa, como eu lhe disse, a gente priorizou ações transversais em saúde, educação e assistência social, né? Na saúde, Maia, a gente propôs, foram 3 ações, né? A gente quer ser, Maia, com esse nosso programa, objetivo nas ações para que nós possamos concluir, né? De fato, ver o resultado dessas ações. Então, na área de saúde, nós priorizamos a carretinha da saúde, né? Que a carretinha da saúde, nós queremos que ela percorra os 224 municípios, né? Serão 2 carretinhas que estarão no norte e no sul do Piauí, atendendo de forma simultânea, né? Com 3 serviços que a gente já pensou a priori, que seria oftalmologia, saúde bucal e exames audiométricos. Sim. Né? E, paralelamente a esses atendimentos, nós queríamos também equipes que pudessem fazer palestras educativas com as gestantes, com as crianças, sobre orientações quanto ao aleitamento materno, alimentação saudável, como cuidar dos recém-nascidos. Né? Então, a carretinha de saúde, na saúde, vai ser o nosso carro-chefe. Eu fico imaginando essa carretinha chegando nas cidades, né? Vai ser o nosso carro-chefe. Isso foi, essa forma transversal, né, integradora, foi o que chamou a atenção do Ministério da Saúde. Já na educação, a gente está com 3 ações também muito importantes, né, como ampliação e fortalecimento do PEPAIC. O PEPAIC é Programa Piauiense de Alfabetização na Idade Certa, Maia. Ele hoje já existe, ele atende crianças de 4 a 7 anos. O que a gente quer fazer é ampliar para crianças de 0 a 3 anos através da capacitação de professores e gestores escolares que possam dar os estímulos necessários para essas crianças poderem se alfabetizar no período certo. Que é super importante. Que é super importante. Que muitas vezes é negligenciado por diversos fatores sociais, né, culturais, de saúde, né, ou então pensam que não é importante. Mas você sabe, né, que eu aprendi muito também com nossas conversas na elaboração dessas ações. E você sabe que o que me chamou a atenção foi esse estímulo de forma intencional. E como é que se dá na prática? Só da criança aprender a cortar, né, a dominar até o domínio da tesoura, ela já consegue, né, se alfabetizar no período correto. Então, às vezes, a gente negligencia, né? Às vezes até com as nossas crianças o aprender brincando. O aprender, né, até essa habilidade que ela tem de cortar, isso vai ser importante para ela poder aprender a ler e a escrever na idade certa. É muito importante. Eu tenho uma pós-graduação em políticas públicas para crianças e jovens. E uma das coisas mais importantes que a gente estuda é exatamente essa construção, essa valorização da cognição e o que faz a criança não só aprender brincando, mas o que vai dando estímulos e formando essa criança, né? Porque a gente é uma idade, gente, em que o cérebro é uma funciona a 1000 por hora. Você tem 3 filhos, você sabe disso. Sim. Então, assim, é uma máquina realmente, entendeu? Não tem como. E aí eu também, Isabel, vi que eu também pesquisei globalmente e vi que esse projeto, esse pacto que você vai coordenar,
pela infância, pela primeira infância, ele conversa com o que diz o fundo, a Unicef, o Fundo das Nações Unidas, né, que é a promoção desses direitos de crianças, proteção à saúde. Sim. Então, conversa com isso que é global. O Save the Children, que é uma organização que trabalha em todo o mundo para garantir que crianças tenham acesso à saúde. Digo, gente, eles olharam, aí tem um fundo internacional que também ajuda crianças. Eu fui pesquisar tudo. O programa Criança Feliz continua sendo uma referência global, viu, aqui, mesmo com outros nomes. Aí tem o Child Helpline International, que é um apoio de casos de abuso, exploração, violência e outras situações de risco. Que para mim é um ponto de atenção, e eu imagino que, como você pensa, primeiro as primeiras coisas, a gente sabe que, infelizmente, na primeira infância, muitas crianças absurdamente, inacreditavelmente, são vítimas de abuso sexual. Sim, Maia. Né? E a assistência social, Maia, não é uma parte que me comove muito. Inclusive, foi uma das primeiras coisas que eu pensei para o pacto, eram ações dentro da assistência social, né, para ajudar essas crianças. E conversando com as pessoas da secretaria, a gente pôde perceber que o melhor local para essas crianças, né, desabrigadas, que são vítimas de violência sexual, não é no abrigo, mas sim no seio de uma família. Então, por isso que uma das ações que a gente priorizou lá foi o fortalecimento e a regionalização do programa de acolhimento familiar. Isso faz uma diferença enorme. Que essas crianças, Maia, o ideal é que elas fiquem numa família. Né? Então, assim, o acolhimento familiar, ele funciona de uma forma que a criança fica acolhida por essa família por um período de 18 meses. Né? Aí, após esse período de acolhimento, a criança pode reintegrar a sua família de origem ou ficar no abrigo para ser adotada por outra família. Mas antes ela recebe esse cuidado, Mas esse antes carinho. ela Vocês vão selecionar, claro. Exatamente, essas famílias muito critério, exatamente, são selecionadas de uma forma muito criteriosa por uma equipe que é formada na SASC. Essa equipe é uma equipe multidisciplinar na realidade, né? Tem psicólogo, assistente social. Essas famílias, elas são previamente cadastradas, né? E a partir desse cadastro, né, as crianças podem ir para essas famílias para serem acolhidas. É muito importante isso, porque os dados, e para fazer todo esse pacto, eu imagino que vocês tenham visto todos os dados, né? As ações são claramente muito estratégicas, né? E aí eu fico pensando, gente, é interessante quando se vê o pensamento da estratégia e da ação a longo prazo. Nós somos, por natureza, muito imediatistas, o ser humano e o brasileiro particularmente. Mas quando se pensa no longo prazo, ele é um compromisso com legado, sabe? Maia, porque às vezes a gente quer logo uma resposta imediata. Inclusive, é uma política que tem que ser mantida e perpetuada pelos próximos governos que virão. Sim. Né? Porque as respostas também vão aparecer daqui a alguns anos. Eu estava conversando sobre isso essa semana em algum lugar, que eu falei, gente, esse pacto, ele não vai resolver tudo em 4 anos. Sim, vai não. Em 3 anos e meio agora. Embora a gente queira ver mas, resultados assim, logo, a semente né, bem plantada, ela dá frutos. E assim, quando eu comecei a pesquisar, que eu comecei a ver as referências globais, nacionais, eu falei, gente, eles beberam dessas fontes todas, de todas as fontes. Então, assim, é uma semente bem plantada, sabe? É uma semente, assim, cuidada. E a gente olha para você, e isso está nas suas mãos como coordenadora, é muito mais do que está nas mãos de uma primeira-dama. É de uma mulher, de uma mãe, de uma médica, mesmo. Sabe? E a gente vê claramente um compromisso mesmo, sabe? E olhar para as nossas crianças no Piauí. Eu nem sei quantas são, de 1 a 6 anos. São muitas. No principalmente aquelas, Maia, são aquelas que dependem do SUS, né? As crianças que dependem, né, dessa assistência pública. São muitas que não tem crianças. Tempo para isso, porque tem muitas coisas urgentes, né? Sim. E aí eu imagino que dentro desse cronograma, até queria te perguntar, por onde começar diante de tanta importância dessas demandas?
O que vai ser prioridade? Vai começar tudo de uma vez? Aí, isso que a gente está essa semana, né, se reunindo com as secretarias para poder dar seguimento às ações, né? O pacto foi lançado, agora é trabalho, trabalho. Já vi muito isso. Todo mundo agora está falando isso, né? Aí nós tivemos, inclusive, essa semana, né, na SEDUC, na CESAP, conversando com os secretários já para dar seguimento às ações. Então, as prioridades na saúde vai ser a carretinha da saúde, com a formação das equipes, quantas carretinhas serão, quais os municípios serão contemplados, né? Na SEDUC, da mesma forma, a ampliação e fortalecimento do PEPAIC. Outra coisa que eu não comentei com você é o kit creche, que a gente quer dar esse kit, que é uma bolsa no valor de R$200 mil em mobília, para os municípios poderem construir novas creches. Né? Ainda dá esse incentivo para os municípios, né, construírem novas creches. Eu fico imaginando o que vocês não pensaram. Eu fiquei olhando e falei assim... Ei, Maia, que você sabia que agora a gente olhando as ações, a gente vê que elas estão muito bem integradas. Estão muito bem pensadas. Né? Então são ações... Passa os slides aí rapidinho. O que eu achei mais incrível foi a transparência de vocês de colocarem os recursos. Sim. Olha, eu tenho muito tempo de jornalismo. Eu nunca vi um projeto que vem com a quantidade ali, gente. Ó, fortalece. Esse aí é o primeiro, a gente já mostrou. Ações da SEDUC, brinquedoteca. Aí tem ali um investimento. Ações da SEDUC, kit creche, né? Passa devagar a produção. Regionalização do programa de acolhimento familiar. Aí tem o recurso lá embaixo, a metodologia, né? Eu acho muito transparente colocar o recurso, né? Porque como você disse, é uma política pública, é um programa de governo, né? Então, assim, é importante ter essa transparência. Nós estamos, Maia, inclusive, fazendo parcerias com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas. Sim, né? Sim. Aí volta anterior, que a Isabel estava falando uma coisa importante dessas parcerias na área de transparência. Teve uma anterior produção, além dessas ações da CESAP, eu achei essa menina uma graça. Aí, ó, outras ações da SAS, que reforma e ampliação do Lar da Criança. Maia, você sabe que as crianças hoje estão numa casa improvisada, né? Porque as condições do lar da criança não estão boas para... Não era um lar. Não era. Então, uma urgência que a gente tem agora dessa reforma do lar da criança. Aí passa mais, produção. Eu estou dividindo com vocês o que que foi apresentado aos jornalistas, aos convidados, né? No dia do evento. Tem mais algum? Aí, regionalização do programa de acolhimento familiar, acho que você mencionou aqui também, né? Vamos ver o outro, fortalecimento do programa Minha Primeira Infância, que é no SUAS, né? Que você falou que é o novo nome do Criança Feliz, né? E os municípios, tem um número dos premiar 3, volta ali, premiar 3 municípios. Isso que eu te falei, da premiação. Ali, ó, a cada ano, totalizando 12 municípios contemplados. Quer dizer, é pensar também em quem está junto. Tipo assim, ninguém solta a mão de ninguém. Não, a gente quer mesmo andar assim, de mãos dadas. Ninguém solta a mão de ninguém. Aí eu falei com a sua assessoria, e você também permitiu, que a gente exibisse aqui o vídeo, produção. O vídeo tá ok? Eu posso chamar? Vamos ver o vídeo. A Isabel, ela participa do vídeo, mas para essa edição aqui, como ela está conosco, nos deu essa alegria de estar aqui dando esses detalhes, a gente vai mostrar o vídeo sem a Isabel, porque a Isabel, tanto que coisa que você explicou aqui, não caberia lá. Vamos dar uma olhada, olha que lindo, um resumo do que é esse Pacto pela Infância do Governo do Estado do Piauí. Cadê o carinho que estava aqui? Achou! Cadê o cafuné que estava aqui? Achou! Você já parou para pensar o quanto nosso futuro depende de coisas tão básicas como brincadeira e afeto? Pois é, a ciência comprova o que o senso comum diz. A ludicidade e o amor são fundamentais para a formação de crianças mais saudáveis. Um processo que começa bem cedo no alicerce da vida, a primeira infância, que compreende as idades de 0 a 6 anos. As crianças nessa idade, elas têm mais facilidade de se desenvolver, de serem alfabetizadas, principalmente quando elas encontram um ambiente favorável, onde as pessoas que estão ali envolvidas no processo de aprendizagem favoreçam o vínculo afetivo, a formação social,
o desenvolvimento da autonomia e tantos outros fatores que são fundamentais nessa idade. Nessa faixa etária, ocorre o maior desenvolvimento cerebral durante a vida toda. É nessa fase que vai acontecer uma grande conquista de capacidades, o que vai permitir lá na frente a ampliação de habilidades mais complexas. Essas crianças, na primeira infância, devem ser o máximo estimuladas possíveis, de maneira multidisciplinar, pois estão na sua formação, estão na sua maior plasticidade cerebral, mais aberta a esses estímulos, e isso se reflete na idade adulta, um adulto com maior desenvolvimento. Quanto mais atenção e interação nossos pequenos tiverem, mais confiantes e preparados vão se sentir. Mas isso não se constrói da noite para o dia. Requer tempo, adesão, conexão, trabalho conjunto. Enfim, necessita de um pacto entre todos. Governo, instituições e famílias. A criança como prioridade absoluta é o que representa o Pacto pelas Crianças do Piauí. Isso contribui para que nós tenhamos futuramente adolescentes saudáveis, adultos saudáveis e que foram, desde a primeira infância, acolhidos por políticas públicas de qualidade. Com essa consciência e principalmente com esse olhar mais atencioso, nasce o Pacto pelas Crianças do Piauí, um programa transversal do governo do estado que reúne áreas afins e inseparáveis desse processo: a educação, a saúde e a assistência social. Os propósitos que norteiam o Pacto pelas Crianças do Piauí visam criar, fortalecer e melhorar as condições para o desenvolvimento pleno dos pequenos piauienses. Entre essas ações, destacamos melhorias nas instituições que assistem crianças para oferecer um ambiente mais adequado ao acolhimento e ao desenvolvimento. Políticas públicas voltadas para gestantes, crianças e suas famílias, sejam nas áreas de saúde, sejam nas de educação e proteção social. Fortalecimento de programas na área da assistência social para a primeira infância. Incentivo a novas creches, equipamentos de infantário, brinquedos para praças. Programa de alfabetização na idade certa. Carretinha da Saúde, atendimento itinerante em odontologia, oftalmologia, testagem, audiometria e vacinas para crianças de 0 a 6 anos. Este pacto, mais que tornar nosso estado uma referência Brasil afora, quer promover políticas públicas que, de fato, tenham potencial de transformar destinos. Como tudo que envolve pessoas, o compromisso será indispensável. Por isso, contamos com o seu engajamento, a sua parceria. Afinal, o Pacto pelas Crianças do Piauí não só contribui para a primeira infância, mas para toda a vida. É um pacto pelo futuro. Trabalho, trabalho, trabalho. Porque ver no vídeo assim, eu fiz questão, gente, de dividir o vídeo com vocês, porque acho que ele resume de uma forma muito eficiente, muito afetiva, muito próxima e clara o que é mesmo o pacto, né? E acho que você também tem essa consciência de que ele é uma largada, ele é um start, né? E que bem construído, bem feito, bem rodado, com a entrega com uma batida bacana, ele não tem como não acontecer mais, entendeu? Ele não pode retroceder, né? Porque os dados todos são muito relevantes em relação a isso. E a gente precisa desse olhar, acho que esse pacto traz isso. É isso mesmo. E a gente quer, Maia, mesmo pactuar com a sociedade, a gente quer pactuar com os 224 municípios do Piauí, quer contar também com o apoio do Ministério Público, do Tribunal de Contas, para que tudo possa caminhar da melhor maneira possível, né? Para que juntos mesmo, de mãos dadas, nós consigamos fazer mesmo o pacto ter um resultado muito positivo. E eu acho assim que eu sei que sempre, claro, naturalmente, a prioridade são crianças e famílias em situação de risco, de vulnerabilidade, desassistidas de algum modo, em condições de violência doméstica, que eu acho que vocês também pensaram nisso. Essa criança submetida a uma violência doméstica, ela nunca vai ser... Dificilmente ela vai ser um adulto saudável, né? E vocês pensaram muito nisso, mas termina estimulando essa campanha, ficando potente, tendo uma força que todo mundo abraça.
Porque na hora que você vê um vídeo desse, como você não pensa no seu filho? Maia. E foi uma das minhas motivações, né? Como eu falei há pouco. Eu sou mãe de 3 filhos, tive essa experiência também na atenção primária, né? De poder conviver com crianças. E aí hoje eu me vejo com essa oportunidade de poder fazer, né, Maia, essas políticas públicas que vão mudar a vida dessas famílias. E numa escala muito bacana. Enquanto a gente estava vendo aqui, a gente também comentou que o pacto, ele terminou contemplando grandes pesquisadores, autoridades no assunto primeira infância globais. A gente estava falando aqui que eu falei por conta da pós que eu fiz nessa área, a gente vê aí no pacto de vocês coisas que tem a ver com a Alice Honig, que é psicóloga e professora da Universidade dos Estados Unidos, de Syracuse, que ela é conhecida pelo trabalho de desenvolvimento, olha ela aí como é linda, desenvolvimento infantil, de educação infantil. O Ricardo Paz de Barros, economista, professor da Fundação Getúlio Vargas, a gente pode passar já, conhecido pelo trabalho sobre desigualdade social e políticas públicas para a primeira infância. Aí vem Ana Lúcia Vilela, presidente do Conselho de Administração da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, uma das principais defensoras dos direitos da criança do Brasil. Ela é uma linda, eu já entrevistei, ela é fantástica. O Jack Showkoff, que é diretor do Centro de Desenvolvimento Infantil da Universidade de Harvard, ele é um dos principais especialistas mundiais em desenvolvimento infantil. O James Heckman, que a gente falou aqui, né, que é economista e professor da Universidade de Chicago, que abre o Pacto da Infância com aquela frase lá, o Nobel de Economia de 2000 e do ano 2000, e ele tratou sobre os estudos de capital humano e desenvolvimento infantil, e tem toda uma pesquisa voltada para isso. E no Brasil a gente tem várias instituições importantes reconhecidas globalmente. A Maria Cecília Souto Vidigal, essa fundação, Instituto Alana, a Fundação Bernard Van Lee, que na hora que eu falei, a Isabel já comentou, né, sobre ele, que ela conhece também, como a maioria aqui, e a Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano do Ministério da Cidadania, porque houve sempre essa tentativa, eu digo tentativa porque eu acho que foram ótimos projetos e que eles começam, mas não tem continuidade, entendeu? Sim. Por isso que eu acho que vocês têm chance de fazer uma coisa que diz não dá para voltar. É lei, é um projeto de lei. Sim. Podia ser, e entendeu? algo que se perpetue, né, Maia? Para vários governos. Sim. E a gente quer deixar o nosso legado. É um impacto geracional. Né? Você entende que um projeto para a infância é um impacto geracional? Demais. O Bernard Van Lee me chamou a atenção, é o Urban 95, que ele diz assim, como uma criança de 95 centímetros olha a cidade que ela vive. É lindo. Então, por que não fazer a cidade para que ela viva bem, né? Usufruir? Porque a criança é um sujeito de direito. Né? A gente tem que respeitar a opinião dela, né? A parentalidade, a percepção, né? Isso que ele fala é muito bonito, porque a gente sempre vê as criancinhas, elas veem o mundo aqui, né? E a gente tem que botar essas crianças nos ombros. A gente tem que se nivelar, né? Para poder conversar com elas, porque são sujeitos, né? Que devem ser tratados como sujeitos, né? E não como objetos. É verdade. É muito lindo esse projeto. Pública. Então, como que se arruma? Você ainda está conseguindo malhar? Maia. Porque você cuida muito da sua saúde. Tereza, Tomás e Elisa já estão no ritmo mesmo de trabalho. Faz trabalho na escola, trabalho no que eles têm que fazer como criança. Mas você é muito religiosa. Sim, né? Maia. Nós somos católicos, né? Frequentamos a igreja aos domingos, pertencemos ao grupo de encontro de casais com Cristo e até hoje a gente mantém contato, né, com os encontristas e eu procuro colocar isso lá em casa, a importância da igreja em casa. Meus filhos, à noite antes de dormir, né, quando o pai chega do trabalho, reúne os filhos no quarto, a gente reza pelo menos um Pai Nosso e uma Ave Maria. Né? É um mistério. Deus não é sobre religião, né? Mas assim, acho que essa presença da espiritualidade, do Deus que não é religião, é super importante. Ela é norteadora também, né? Agora, você também, você ainda malha musculação? Sim, malha, quando dá tempo eu vou. Eu adoro, assim, uma coisa que eu priorizo é a atividade física e a alimentação, pelo menos durante a semana, né, Maia? Final de semana a gente come. Aí fica mais leve, olha que eu gosto de comer, viu, Maia? Adoro comer de tudo. Você sabe cozinhar?
Maia, na pandemia eu me descobri, eu pegava as receitas, aí gosto de fazer um bolo de chocolate, uma sobremesa, mas eu acho que é uma terapia, é tão bom, eu adoro servir. Gosto de servir em casa, gosto de receber os amigos em casa. Então, assim, às vezes eu vou para a cozinha, assim, por prazer mesmo, eu gosto. A família toda é muito grande, também muita gente, sim, né? Minha família é grande. O grande. povo de Picos gosta de festa. Gosta. De reunir o pessoal. Gosta, sim. O Rafael também é festeiro, gosta de festa. Aí junta com o governador Rafael. Mas vocês têm tido tempo de fazer esses... Maia, que a agenda está muito acelerada, A agenda muito intensa. Mas quando a gente tem um tempinho, a gente ainda dá uma saidinha, vai no restaurante, jantar, programas mais tranquilos, né? Dá para conciliar. Você se imaginava primeira dama do estado do Piauí? Maia, para mim, assim, quando eu conheci o Rafael, eu sempre achei que ele tinha essa veia política, né? Mas a gente nunca imagina, né, o que pode acontecer. Mas eu já pensava que ele podia seguir a carreira política, assim. Naturalmente, né? Naturalmente. Né? Isso foi se construindo e você foi vendo, por aí mesmo. Eu fui, assim, aceitando o desafio, né? Porque eu também sou muito recatada. Pois é, como que você está conseguindo vencer a sua timidez? Nesse período da eleição, para mim foi um desafio muito grande, porque a gente conhece muita gente, conversa com muitas pessoas, e eu sempre fui muito retraída. Mas eu acho que foi até um treino, né, para a minha vida de hoje, né, ter passado por essa fase da campanha eleitoral, eram comícios, né, carreatas, a gente lidava sempre com muita gente e foi um treino muito bom para mim. Hoje eu me vejo assim mais preparada. Eu vejo às vezes o governador Rafael Fonteles fazendo os vídeos, né? Que aliás ele mudou tudo. Todo mundo agora está fazendo vídeo. Não tem mais videomaker no mercado, queria dizer, para contratar. Porque todo mundo quer fazer como ele faz. Ele está dando as notícias em primeira mão ali nas redes sociais. Então não tem mais aquela coisa, tem a coletiva eventualmente, mas ele está já fazendo as coisas e divulgando. E muitas vezes, eu vi um de vocês muito engraçado no MIT, vocês foram à Estônia. E que você estava acompanhando e ele gravando aqui, não sei o quê. Não é Isabel? Aí tu falou, sim, vamos fazer não sei o quê, não sei o quê. Eu digo, a Isabel é aquela que fala pouco, mas vai fazer muito. Sim, Maia. Eu gosto muito de assumir essa posição, Maia. Né? Eu espero que esse nosso pacto mesmo realmente aconteça. As nossas ações ali foram planejadas, assim, muito bem pensadas. Acho que o seu protagonismo, ele não vai estar em falar e aparecer tanto. Sim. Né? Para mim é um desafio estar aqui hoje também, Maia. E olha, a gente pensou essa entrevista desde quando o governador foi eleito. Eu comecei a falar com a Isabel. A Isabel dizia, ela sempre muito educada, respondia. Falou, Maia, agora não é o momento, mas vai dar certo. Sim, vamos esperar. Né, mas foram, assim, 4 meses e eu achei que ela foi muito correta, no sentido de, assim, eu não quero ir falar como sendo a mulher do governador Rafael Fonteles. Eu tenho um projeto para rodar. Um projeto que está sendo feito em governo, com ele e com a equipe, mas que você vai coordenar. Eu achei muito assertivo, assim. Acho que o teu protagonismo vai ser esse, sabe? Talvez aparecer pouco e falar sobre as coisas que precisam ser ditas e fazer muito trabalho. Trabalho. Acho que vai ser um pouco por aí. Você continua dando conta da agenda das crianças? Mas, assim, eu priorizo muito as crianças. Eu sempre gostei de participar muito ativamente da vida delas, né? No colégio, as atividades, em casa. Assim, eu acho que eles têm sentido um pouco, né? Apesar... E gostado, né? Porque a gente vê quando eles falam... tem a tua filha que Tereza, a Tereza ela é muito fala, ela é desenrolada, pega o microfone. Eu queria dizer que eu acho que você também vai ser mãe de político, pelo visto, entendeu? Tereza, eu também acho. Sua primeira deve ser a mãe de político. Eu também acho que pode ser. Que eu seja mesmo. É verdade. E você já se acostumou a andar com muita gente? Segurança, assessoria. Sabe que isso para mim é difícil, principalmente no início eu tinha uma certa dificuldade. Olha que eu adorava pegar meu carro e sair só, ir para minha academia, colocar o meu som no carro e ficar à vontade, cantar. Eu gostava muito dessa... Você não deixa de fazer isso? Não vou deixar, não.
Vou voltar até estabeleça os horários, né? Estabeleça os horários, porque a sua essência é que a gente quer ver nesses projetos, né? Isso mesmo. Isabel, muito obrigada pela exclusividade da primeira entrevista. Eu que agradeço você. Muito obrigada. Para mim é uma honra estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade de falar aqui sobre o nosso pacto pelas crianças do Piauí. Foi ótimo, muito bom dividir isso como jornalista, como mãe, como mulher e saber que a gente tem um projeto tão bonito de primeira infância para rodar, para entregar, para apoiar, para torcer e ser parte, né? Acho que a ideia é essa. Obrigada, A ideia é essa, obrigada. Olha, a gente teve entrevista com Isabel Fonteles, uma entrevista exclusiva no sentido de que foi a primeira entrevista que ela concedeu, desde que o governador Rafael Fonteles foi eleito, e ela veio aqui para falar desse pacto que é um desafio para o nosso Estado. Ao mesmo tempo que ele é um presente, a gente olha também como sendo desafiador, mas um desafio que a gente precisa vencer. Eu volto em instantes com mais Falando Nisso para vocês. Até já.